Ascensão através de habilidades. Episódio 127. Monstro classe B, 4. O H. Kim Hwa-yeon, que estava pasmo, ficou surpreso de uma forma diferente. Não só ela, mas também as pessoas deitadas e aquelas que mal conseguiram se levantar sentiam o mesmo. Um tremendo poder começou a envolver seus corpos. Kim Hwa-yeon olhou para o punho com os olhos arregalados. Espremer. Ela cerrou o punho, o poder transmitido ao braço dela, sua intensidade, e uma maneira mais eficiente de fornecer esse poder. Tudo isso foi desenhado em sua mente. Inúmeros métodos que ela não conhecia ou dos quais não tinha conhecimento floresceram como fogos de artifício. O que é isso? Jung Ge-un, que estava sentindo uma sensação semelhante, sentiu o mesmo. Estatísticas? Subir de nível? Não é esse conceito. Isso é. Kim Hwa-yeon engoliu sua saliva. Foi um talento. Um poder inato descia em seus corpos. E Taizan também sentiu isso. Taizan grunhiu com o poder que se instalou em seu corpo. Isso é curioso. Taizan deu um soco curto. Bang! E o ar explodiu. O processo de estender o punho, puxá-lo para trás e retraí-lo foi muito mais rápido e preciso do que antes. Seu poder? Você recebeu a bênção do talento de luta e morte do Deus. É uma bênção dada apenas a poucos daqueles que acreditam e me seguem. Sejam gratos e respeitosos, mortais. Lakiratas falou arrogantemente. Taizan não pôde refutar isso. Espremer. Ele cerrou o punho. A sensação foi diferente. Não foi apenas porque ele se tornou mais rápido ou mais forte. Algo mais fundamental havia mudado. Talento. Um poder que não poderia ser adquirido no pós-natal, mas era inerente desde o nascimento. Isso foi o que ele obteve. Com este poder, ele poderia se tornar mais forte. Não foi só porque ele ficou mais forte agora. Era uma potência com possibilidade de crescimento. Foi incrível, foi emocionante, e esse não foi o fim. Não sou só eu, mas toda a humanidade que recebeu isso? Sim, originalmente, tal poder não era para ser dado a seres inúteis como você, mas tornou-se interessante. Embora Lakiratas tenha murmurado isso, Taizan ficou surpreso demais para responder. Este nível de poder divino foi dado a toda a humanidade. Este não foi um assunto pequeno. Dependendo da situação, mesmo os jogadores no modo fácil podem se tornar 2 vezes mais fortes do que em suas vidas anteriores. Certamente foi um acontecimento feliz. Mas havia coisas que ele não entendia. Por quê? Lakiratas eram Deus. Os deuses desprezaram aqueles que não reconheceram e não lhes deram nada. Mas para dar poder a toda a humanidade. Pelo menos não era o que Taizan esperava. Lakiratas falou sem rodeios. É um contrato. É uma transação também. Sua cabeça não está ruim. Faça um palpite. Taizan fechou a boca e começou a pensar. Não demorou muito para descobrir a resposta. Está relacionado a monstros e deuses superiores? Correto. O poder que emana do trono flutuou. Parecia ondular como se estivesse se divertindo. Eles tentaram cruzar a linha. Então, fiz um contrato. Monstro de grau B. Pelo menos não era um monstro que deveria ter aparecido tão cedo. Se isso fosse possível, já teria expulsado Taizan deste mundo há muito tempo. O fato de não ter sido esse o caso significava que havia algo especial nessa época. Você atendeu às nossas expectativas e triunfou magnificamente. Nós te louvamos, mortal. Taizan olhou para o trono. O tom de Lakiratas era como se eles tivessem assistido a luta inteira. Lakiratas então disse com um olhar afundado. Não se engane sobre seus inimigos, mortal. Nós não somos, pelo menos, seus inimigos. O que está acontecendo? Era necessária informação. Por que Lakiratas desceu aqui? Depois de ponderar, Lakiratas ficou em silêncio por um momento. Isso não importa agora. Criamos o labirinto para ver a luta de grandes heróis e guerreiros. Os deuses superiores não gostaram de nós por isso. Então eles saíram por aí destruindo mundos. De acordo com as palavras de Lúcifer, 258 mundos caíram nas mãos dos deuses superiores. Deve ser muito desagradável para os deuses que residiram no labirinto. A voz de Lakiratas estava irritada. Eles são seres que se recusam a admitir a derrota e lutam inutilmente. Esses seres imundos estão destruindo e pisoteando mundos que podem entrar no labirinto. Você achou que simplesmente assistiríamos isso acontecer? Então você nos ligou lá. As pessoas dos mundos que estavam perecendo sem deixar vestígios foram chamadas para o labirinto porque era uma pena perder o potencial de entrarem. Era um tanto esperado, então não houve muito choque. Foi apenas uma sensação de realização. Mas, eu tenho uma pergunta. O fantasma, que estava em silêncio, falou. Posso me atrever a lhe fazer uma pergunta, ó grande ser? HM. O olhar de Lakiratas voltou-se para o fantasma. Só isso fez o corpo do fantasma tremer desconfortavelmente. Começou a piscar como uma TV com estática. Sua coragem é notada e eu lhe concedo permissão para falar. Fale, morto. Obrigado. O fantasma engoliu em seco e abriu a boca. Mesmo para seres como você, teria sido difícil chamar todos os humanos de um determinado mundo. Originalmente, sim, mas eles interferiram e fizeram um buraco. Graças a isso, o processo ficou mais fácil. Entendo, é assim que é. Não foi para ouvir uma história tão insignificante que você quis falar. Continuar.
De acordo com as palavras daquele a quem estou vinculado, a maioria das pessoas aqui não entrou no labirinto. Eles entraram em um lugar diferente imitando o labirinto. Taizan percebeu o que o fantasma estava tentando dizer. Modos fácil, normal, difícil, etc. As pessoas na Terra foram divididas em inúmeros modos. Anteriormente, isso era dado como certo, mas o pensamento mudou à medida que ele avançava no modo solo. O verdadeiro era apenas o modo solo. O resto era tudo falso. O fantasma estava questionando isso. Originalmente, todos vocês teriam entrado em nosso mundo. Mas eles interferiram e tornaram tudo problemático. O desequilíbrio surgiu e as dimensões foram distorcidas. A interferência dos deuses superiores. Isso parecia ter criado a divisão de modos. Então, foi muito chato anteriormente, mas, pelo menos não desta vez. Lakiratas falou com uma voz satisfeita. Seu olhar estava em Taezan. É isso, se você quiser saber mais, venha me encontrar. Estarei esperando nas profundezas. Entendido. Taezan respondeu. No entanto, Lakiratas não desapareceu. Seu trono ainda estava no chão. O que está acontecendo? Enquanto Taezan ficou momentaneamente perturbado, Lakiratas falou. Mortal, torne-se meu apóstolo. Acredito que já recusei essa oferta antes. Quando Taezan enfrentou um julgamento reforçado no altar de Lakiratas, o deus propôs o contrato do apóstolo. Como Lakiratas era um deus caprichoso e não gostava de ser amarrado, Taezan recusou. É verdade, você fez isso, então, mas as circunstâncias mudaram. Os antigos deuses podem ser derrotados, mas são poderosos demais para os mortais. E os vermes também estão atrás de você. Você certamente não quer morrer sem nome. Lakiratas falou com a arrogância de um deus. Eu lhe concederei a honra de proteger meu lado. Aceite isso, mortal. O fantasma ficou surpreso e engoliu em seco com as palavras de Lakiratas. A reação foi preocupante, mas era necessária uma resposta. Você provavelmente sabe minha resposta. Ele não tinha intenção de ser amarrado a um deus, especialmente quando um de seus objetivos era tornar-se tão forte quanto os deuses. Tornar-se um apóstolo pode ter limitações. Eu esperava isso. Se você tivesse aceitado, aquele jovem teria ficado agitado. Parecia que Lakiratas tinha poucas esperanças. Mesmo assim, foi divertido. Estou ansioso pelo seu espírito de luta. O poder de Lakiratas desapareceu gradualmente. Seu trono começou a afundar no chão. Lakiratas de repente se lembrou de algo. Você derrotou aquela coisa usando uma mera ferramenta. Impressionante. Fiquei bastante satisfeito. Aceite este presente. Do trono desaparecido, o poder se separou e entrou em Taezan. Você adquiriu a habilidade especial de ativação, Apóstolo de Lakiratas. Volte para o labirinto e verifique. Provavelmente ajudará em seus planos. Com a declaração enigmática, Taezan riu. Você sabia? Como eu não poderia? Ainda assim, eu permito. Você pode usar meu nome. Obrigado. Taezan assentiu. Com a permissão de Lakiratas seguindo a do deus demônio, parecia não haver nada o impedindo. Espero ver façanhas mais divertidas, mortal. E então Lakiratas desapareceu. Sua presença não era mais sentida. O fantasma exalou o ar que estava prendendo. Só pelo olhar dele, pensei que era um caso perdido. Por que você falou então? Você achou que eu queria? Você estava curioso? Então perguntei por você. O fantasma resmungou. Na verdade, as informações que ele compartilhou foram vitais e Taezan ficou grato. Os modos ocorreram devido à interferência dos deuses superiores. Modos fácil, normal e difícil. Embora os detalhes fossem desconhecidos, parecia que todas essas dificuldades surgiram da intervenção dos deuses superiores. Não parecia que os deuses do labirinto desejassem isso. O fantasma murmurou em tom exasperado. É engraçado. Lakiratas oferecendo a um mortal a posição para proteger seu lado? O que essa posição significa? Exatamente o que parece. Você seria responsável por um dos deveres de um deus. Está além de um mero apóstolo. É semelhante a uma entidade divina. Então, se tornar um deus? Algo assim. Houve uma pitada de brincadeira na declaração, mas o fantasma respondeu sério. Taezan hesitou por um momento. Você está dizendo que posso realmente me tornar um deus? Pode não ser um status completo, mas você definitivamente estará livre dos limites da mortalidade. Isso é engraçado. Até onde eu sei, apenas 3 seres se tornaram um dos dedos de Lakiratas desde o seu início, e agora tal oferta está sendo feita a um aventureiro que nem sequer ultrapassou o 50º andar. Um deus, hein? Superando a mortalidade para se tornar um ser imortal. Era uma oferta surpreendente. Mas ele ainda não estava pronto para aceitá-la. Eu deveria voltar. Taezan voltou ao campo de batalha. O lugar estava cheio de pessoas em tumulto. Todos estavam balançando os punhos freneticamente, tentando entender seu novo poder. Olhando em volta, os olhos de Taezan se arregalaram. Metade deles sobreviveu. Ele esperava que apenas cerca de 20% ou 30% sobrevivessem. Mas o número era muito maior. O que todos eles estão fazendo? Ah, Senhor Taezan. Qin Huaiyeon se aproximou com uma cara de pânico. O que aconteceu? Algo se instalou dentro do meu corpo. Vamos resolver as coisas primeiro.
As bênçãos de Lakiratas não desaparecerão. Ele poderia verificar quando eles retornassem ao labirinto. Mais importante ainda, havia coisas a serem feitas. Qin Huaiyeon concordou com a cabeça, seu rosto sombrio. 2 dias inteiros se passaram. Só um dia antes de seu retorno é que as coisas finalmente se resolveram. Quase metade deles morreu, sendo a maioria dos modos fácil e normal. Embora também tenha havido muitas baixas entre os jogadores do modo difícil, eles conseguiram aguentar adaptando-se de forma consistente, minimizando assim suas perdas. Todo mundo estava desanimado. A esperada viagem de volta fácil custou-lhes quase metade de seus camaradas, lançando uma sombra sobre seu humor. Mas eles não sucumbiram ao desespero. Tendo suportado inúmeras provações, eles não podiam pensar nos mortos agora. Os que sobreviveram lamentaram os mortos, discutiram o poder que cada um obteve e começaram a debater estratégias. Taizan, junto com Li Taeyeon e Kang Jun-hyeok, ajustaram seus movimentos durante o treinamento. A bênção concedida por Lakiratas. O talento da luta e da morte. Bênção de Deus. Talento de luta e morte. Era uma explicação simples, mas suas implicações eram profundas. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.